Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meu nome é Fernando Santos e eu vou estar aqui com vocês para mais um áudio, que trabalhamos aí o livro Caminho, Verdade e Vida. Um livro bastante bom, bastante colaborativo para nosso crescimento de aprendizado. Eu sempre digo que é muito bacana ler esse livro. E hoje nós vamos trabalhar, meus irmãos, o capítulo 68, Além Túmulo, que é um estudo, que nós vamos fazer aqui, ler a passagem com a colaboração do nosso irmão Chico, através do Espírito Emmanuel, que nos traz sempre grandes lições para o nosso crescimento. Precisamos dessas lições na nossa caminhada, precisamos estudar, nos inteirar mais dessa doutrina, porque é o momento que nós temos na nossa vida, é o momento que estamos aqui na Terra para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Isso é que nós vamos levar para o além-túmulo, É esse conhecimento que nós não vamos perder. Mas o restante vai ficar tudo aí. Os bens materiais, Os bens materiais vão ficar todos, mas o conhecimento nós vamos levar. Então, meus irmãos, a gente precisa, na verdade, aproveitar essas oportunidades na nossa vida. Estamos aí a cada dia tendo a oportunidade de participar dessa doutrina maravilhosa, uma doutrina que nos esclarece, que nos faz raciocinar, que nos faz buscar a cada dia aprender mais, sobre esses questionamentos e essa lógica. E também nós vamos ver que a gente precisa ter essa fé raciocinada. A gente precisa ter essa fé raciocinada, essa fé onde a gente vai buscar os fatos, os dados, É por isso que essa doutrina é chamada também de filosofia, Então é isso, A gente vai ver aqui no texto algumas passagens que nos faz refletir sobre isso, Então o texto, como eu falei para vocês, é o capítulo 68, que se chama Além Túmulo, E ele começa com uma passagem de Paulo ao 1 Coríntios 15, 13, onde ele diz assim: E se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou, Então aí a gente já tem uma reflexão para que a gente possa fazer. Se o Cristo não ressuscitou, como é que não existe, a questão do além-túmulo, Claro que Jesus ressuscitou, ele era um espírito de envergadura, superior. Jesus já veio para esse mundo para nos dar uma lição, nos ensinar, Claro que a gente aqui não vai discutir como foi que ficou o corpo de Jesus, Onde foi colocado o corpo de Jesus, mas o Espírito em si, ele já estava já inclusive trabalhando, Onde ele encontrou, os apóstolos depois, A gente vê essa passagem na Bíblia. Mas Jesus já ressuscitou, então ele faz essa indagação aqui: Jesus não ressuscitou, para que já tenha essa reflexão em relação ao tema. É super interessante isso, E a gente, quando vai se aprofundando, vai estudando, aí vai ter mais subsídio de entendimento dessa passagem, que está em 1 Coríntios 15, 13. E é isso que
que a gente precisa entender também. Aí também tem uma passagem, João 5,29, né? Que eles depois a gente vai ver sobre essa questão do além-túmulo. Mas vamos ler agora o que está aqui no capítulo e vamos tentando entender e conversar um pouco sobre o que ele quer nos trazer, né? Sempre traz informações importantes e questionamentos importantes para que a gente possa entender melhor e explicar melhor. E ele diz assim: teólogos eminentes tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, temporais no sentido materiais e espirituais, né? Obscurece o problema da morte, impondo sombrias perspectivas a simples soluções que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição e de expurgos, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis da análise definitiva. Então, ele quer dizer aqui que estudiosos, teólogos, né, estudiosos, né, por interesse próprio, né, achar que quem morre, né, vai para o inferno, né, vai para a punição, para as penas eternas, né? Mas como ele diz aqui, é o interesse próprio de cada um, né? Eles não têm eles falta, né, de inteligência e de raciocínio, no meu entendimento, de entender isso, né? Que a gente sabe, pela doutrina espírita, que cada um vai, dentro da sua passagem pela Terra, fazer o melhor que ele pode fazer, né? Ou seja, viver tudo que ele tem que viver da melhor forma. E aí ele vai ser julgado pelo que ele fez, né? Pelo que ele está vivendo, né? E aqui no livro, se a gente pegar o livro Pensamento e Vida, eu achei interessante quando ele falou assim: segundo o mesmo princípio, a morte nos confere certidão de experiências repetidas que nos adaptamos de vez a cada espírito, mais ou menos se transforma naquilo que imagina. Aquele que dizer que a gente... Então, se hoje eu vivo nesse mundo e tudo que eu estou passando, que eu estou vivendo, quando eu for para além-túmulo, né, eu morrer, né, para o sepulcro, eu vou levar, quando eu for como espírito, eu vou levar o que eu tenho hoje, no meu entendimento, né? Que essa imagem que eu tenho hoje, eu vou levar essa imagem também, né? Não, aí aqui eles estão dizendo que a gente vai viver num fogo eterno. Quer dizer, mais nunca a gente vai retornar para se melhorar, né? A gente vai viver pro resto da vida no fogo eterno, no expurgo, né? Então, assim, é uma falta, assim, no meu entendimento, de raciocínio, né? Mas é cada um que vai chegando e vai entendendo da melhor forma. Eu não estou aqui querendo julgar, ou seja, religião A ou B, de forma de entendimento. Mas, se a gente raciocinar, não é por aí, né? Então, ele continua aqui dizendo assim: declaram os outros que no instante da grande transição, submerge o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Aí entra outra questão aí para a gente raciocinar, né? Meu Deus, é a questão da fé cega, né? A fé cega, ela acredita em tudo. Ela não tem nada que ela vá verificar, né? Então essa é uma fé cega. A fé cega não examina nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro. A fé cega. E como é que pode, se a gente raciocinar, a gente vai morrer, ele diz que a gente vai ficar num sono indefinível até o último derradeiro. Imagina você ficar dormindo até o dia lá, não sei onde é, né, assim,
até me desculpa essa forma de dizer, até ficar numa nuvem lá dormindo, no sono, né? A gente vê até em alguns livros que eu li, que alguns espíritos, pela sua condição, eles vão ficar num sono para se trabalhar, para que depois esse espírito esteja preparado para a questão da morte. Em alguns momentos, por alguns tipos de morte, até sim, mas é como ele diz, indefinível. Quer dizer, mais nunca, né? A pessoa vai ter essa oportunidade. Seria um Deus injusto. É verdade, seria Deus injusto. Então eu entendo isso dessa forma. Então não dá para acreditar hoje, né? Não dá para acreditar hoje no mundo, na evolução que todo um planeta aí vem a cada dia evoluindo, acreditar numa coisa dessa. Não é verdade? Pelo menos é meu ponto de vista. Não dá para acreditar, né? Não dá para entender isso, por isso que ele fala, são interesses próprios dessas pessoas, né? E é falta de conhecimento, de querer por orgulho. Ele não quer acreditar, ele não quer entender que a doutrina espírita já vem mostrar isso, é o consolador prometido. As coisas que não eram entendidas vêm ser entendidas agora. Mas alguns teólogos, algumas pessoas de algumas religiões, que eu não quero citar aqui A ou B, não querem entender isso e não querem aceitar que existe vida após a morte. Né? O espírito que morre é o corpo, o espírito permanece vivo. Não é verdade? Então é isso que a gente precisa entender aqui nesse capítulo. Emmanuel vem trazer isso para a gente, como espírita, né? Para que reforce isso em cada um de nós. Não é verdade? Então é isso que a gente precisa estar nesse entendimento, no meu ponto de vista. Aí ele continua, né? O texto. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Olha aí, ele colocando para a gente. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana. Hoje, esse pensamento pode ter sido um pensamento do passado, de muito passado muito distante, mas hoje, né, o raciocínio, a inteligência humana, né, a observação de tudo, né, a gente não pode ainda estar pensando num tipo de situação dessa, não é verdade? Então, a fé raciocinada, ela se apoia sobre os fatos, a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Pode acontecer o que acontecer, a verdade vai ser sempre a verdade, né? A verdade vai ser sempre a verdade, porque é uma coisa lógica, é vista, é observada, tem fatos, né? Então, não dá para acontecer isso, né? A gente hoje ainda entender uma situação dessa. Para que a gente reflita, meus irmãos. A gente reflita muito bem sobre isso. Agora, essa questão, se a gente analisar, aí aqui eu tenho no livro, O Caminho, Verdade e Vida, um conteúdo, né, que eu achei interessante, que ele diz assim, diz assim, né, eu vejo muito que é da pessoa, né, que ele está falando aqui, do espírito, né, da condição de cada um, e se seu conteúdo é o bem, ou seja, se eu sou uma pessoa, né, que faço bem, que busco o bem, eu vou ter uma parcela que ele bota entre aspas de céu, correspondente à melhor construção que efetuamos em nós. Ou seja, eu aqui construo o céu da minha vida. Eu aqui, Fernando, é que tem que procurar construir o meu céu, a fazer a minha parte aqui na terra da melhor forma possível através do bem, né? Ajudando
a melhorando, a cuidando, né? A estudando. Né? Eu que tenho que procurar esse céu, porque eu não sou espelho. A gente se reconhece muito. Aqui até a gente vê, que eu já falei aqui, no momento da morte é que é o grande peso para cada um de nós. No momento da morte. Por quê? Porque cada um vai ver ou perceber, né, através da sua consciência, o que você fez. Por isso que ele diz aqui, eu vou escolher o meu céu, né? Porque é cada um de nós. Não porque eu vou ficar, não, eu vou fogo de eterno, não. O que foi que você fez? O que você buscou, né? No seu dia a dia. E ele também coloca, é, e se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente é, detidos a uma parcela do inferno que eu criei para mim, né? Correspondente aos males que eu cometi. Né? Então, assim, essa questão de céu e de inferno é de cada um. Né? Eu entendo por aí. Né? O que é que eu estou construindo? Né? Então, eu, aqui, como encarnado, eu tenho que procurar a cada momento fazer coisas boas, procurar criar um espelho em mim, que seja um espelho que depois eu vou ter o reflexo desse espelho quando eu estiver no além-túmulo, né? No sepulcro, né? Na vida espiritual, que é a vida verdadeira. Lá vai ser meu espelho. Eu vou olhar o que foi que eu fiz. Então, que espelho eu estou construindo para me refletir quando eu for para o mundo espiritual? Então, a gente precisa raciocinar sobre isso, né? Que a gente precise trabalhar isso em cada um de nós. Né? Então, eu vejo por esse caminho aí, pessoal. Aí ele continua o texto continua, né? Aí ele diz assim, ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Então, como é que pode? Ele coloca aqui para a gente raciocinar. Ele coloca dizendo assim: ressurreição é vida. Então, não é que o espírito, quando a gente desencarna, a gente vai ficar no mundo lá numa nuvem, sem fazer nada, como ele coloca ali. Não, ele diz que a ressurreição é vida infinita. Né? A vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Ou seja, na eternidade a gente não vai ficar dormindo, não. Vai ficar parado lá sem fazer nada, não. No mínimo, estudando, se melhorando, né? Vendo onde errou e procurando melhorar, né? E pedindo misericórdia a Deus para uma nova encarnação, para melhorar mais ainda. Porque o nosso caminho é um caminho ainda muito longo, né? E Jesus, numa passagem, diz, né? Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, Jesus está trabalhando, não é? Se a gente viu que ele ressuscitou, ele é governador desse planeta, trabalha até hoje, porque o Espírito vai ficar dormindo numa nuvem lá. Não tem, não tem lógica. Se Jesus trabalha, e por que vai ter que ficar dormindo? É por isso que ele diz, ressurreição é vida. Vida é trabalho, júbilo, criação e eternidade aqui. Ó. É Emmanuel que está dizendo isso aqui. Por quê? Porque o espírito não vai ficar parado. Ele vai ter que estar trabalhando, se melhorando a cada dia. Jesus, o governador desse planeta, trabalha. Né? Os espíritos de luz trabalham. Né? A gente vê, né, nas conversas que a gente tem no centro, trabalha 24 horas. O espírito lá que está ajudando no nosso trabalho, né? Uma vez chegou para a gente e falou isso. Vocês trabalham uma horinha só, eu trabalho 24 horas sem parar. Então
não está numa nuvem dormindo, né? Está trabalhando, ajudando as pessoas que precisam de ajuda, né? Que precisa de um apoio, de uma força, né? De um entendimento, de um raciocínio, né? É isso que eles fazem no nosso dia a dia, nos ajudando. Então não dá para entender que você vai estar dormindo numa nuvem lá, até esperando o dia do juízo final. Não tem sentido, né? Pelo menos para mim, né? Raciocinando por tudo que eu já li, assim, que eu já estudei, né? Então a gente precisa entender isso, né? Nossos irmãos aí, eles estão colocando, não é, aqui ele está botando para a gente refletir, ele não fala de A ou de B, não fala isso, ele fala para que a gente possa refletir dentro da leitura, para que a gente, como espírita, possa nos fortalecer e ter mais entendimento. Ele não está, Emmanuel não está julgando ninguém aqui, viu? Pelo menos aqui no meu entendimento. E ele continua o texto. É um texto pequeno, mas de grande profundidade, né? Para que a gente possa pensar mais. Ele diz assim o texto, ele continua, né? Essa questão da gente saber que a ressurreição é vida, a vida é trabalho, né? Que a gente sabe, né? Aí ele continua. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o infinito ilimitado no tempo? Né? Aqui ele faz um questionamento, né? Como é que eles podem fazer isso? Ser pretensioso até esse ponto, né? Dizer que as pessoas é infinito no tempo. Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas? Olha aí, que a gente conversou agora há pouco. Né? É muita pretensão, né? Milhões de criaturas dormindo, aguardando um minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante. Como é que pode, né? Essas pessoas dormindo e Jesus em atividade incessante. Emmanuel coloca aqui para a gente. Governador desse planeta, né? Trabalhando, né? Em vários mundos. Então veja que é uma coisa que a gente precisa raciocinar de fato, né? Aí ele continua. Os argumentos teológicos dos teólogos, né, são respeitáveis. São respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. A gente pode até respeitar a opinião dele, respeitar a forma dele entender, mas não podemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Ou seja, hoje o mundo, até uma criança hoje já entende isso diferente. Porque o mundo evoluiu, as coisas evoluíram, os pensamentos de cada um evoluíram, né? Então a gente precisa entender isso, gente. E Emmanuel vem trazer isso aqui para a gente, né? Com muita simplicidade, mas de um conteúdo muito assim, refinado para que a gente possa entender essas questões e se reforçar. Eu digo que a gente precisa nos reforçar nesse entendimento, né? A gente sabe quanto cada um tem que fazer o melhor possível. Ele continua assim o texto, comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, olha aí, depois do sepulcro, define-se contra o próprio Evangelho. O que é que ele quer dizer aqui? Que eles, né, esses teólogos com esse pensamento, eles contradizem até o próprio Evangelho, né? Naquela passagem que Jesus tem com Moisés e Elias, né? Que já era João, que já era em reencarnação.
Então, ali no Evangelho, se a gente pegar isso, a gente já vê que já tem isso. Que os espíritos não estão parados, não estão dormindo, não estão adormecidos, né? E eles contradizem sobre isso, né? Do processo do evolutivo do homem espiritual. Por que isso? Porque o homem espiritual nós somos espirituais, né? Então a gente vai retornar ao mundo espiritual, né? A gente está aqui nesse mundo de expiações e provas e vamos retornar ao mundo espiritual. Nós somos um homem espiritual, né? Isso é que a gente pode entender, né? E também raciocinar, por isso que a fé raciocinada, ela nos dá dados, conteúdos, e a gente precisa entender isso, né? Quando a gente não tem essa fé raciocinada, a gente fica cego, né? Fica como numa situação de fanatismo, quando a gente não tem essa fé raciocinada. A gente entra no fanatismo. Talvez essas pessoas que têm esses pensamentos, elas entram no fanatismo, no orgulho, que não aceita as coisas, né? Então a gente precisa, né? Aí ele continua aqui dizendo assim: o mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Olha só o que Emmanuel nos traz. Quem desse modo, o mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante, já começou trabalhando, né? Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas, somos almas em função de aperfeiçoamento. E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. É lindo demais, né, não? Aí aqui Emmanuel fecha a lição muito bem, né? Somos almas, somos espíritos, em função de aperfeiçoamento, ou seja, a gente está aqui nesse mundo para se melhorar, para fazer o bem, né? Para buscar estudar e se melhorar, né? E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço da vida, ou seja, não vai dormir, meu irmão, vai trabalhar, vai estudar, né? Vai se melhorar, ver o que errou, né? Vai olhar o espelho, como eu disse, né? Foi que eu fiz, né? O espelho da minha vida. O que foi que eu fiz, né? Eu vou fazer uma reflexão de tudo sobre mim mesmo, né? Que a gente precisa fazer essa reflexão todos os dias, não é só quando a gente está prestes a morrer, né? Que a gente vai ter que fazer isso, ou seja, se reconcilie com o seu inimigo, procure resolver as indiferenças na sua vida. Busque fazer o melhor que você pode, não se esconda. Estude e mostre, ensine às pessoas o que você estudou. Faça a sua reforma íntima. Se melhore como pessoa, para que seu espelho você consiga se refletir de forma melhor. Somos espíritos, como diz Emmanuel, somos espírito em função de aperfeiçoamento. Somos espírito em função de aperfeiçoamento. Então precisamos nos aperfeiçoar para que quando chegar o dia, né, que todos nós vamos passar por isso, a gente possa estar mais tranquilo, né, a gente possa estar sabendo entender isso de forma melhor. É a oportunidade que cada um que está aqui na Terra está tendo. Eu, você, todos nós precisamos disso. E não a ociosidade, né, como ele coloca essas pessoas que a gente precisa respeitar, mas que a gente não pode levar isso de entendimento.
na nossa doutrina espírita. Graças a Deus que veio nos esclarecer, que veio nos trazer essas informações para que a gente possa, de certa forma, entender melhor. Então é isso que eu entendi da lição, né? É uma lição pequena, mas de texto, mas de um crescimento muito grande, né? Então é isso, e que a gente possa refletir sobre isso, porque a morte, né, significa permanecer mais profundamente no mundo de nós mesmos. Isso é uma reflexão, né? Quando a gente morre, a gente entra profundamente, né? A gente tem essa ideia de que foi que eu fiz, do que eu não fiz. Então, meus irmãos, é que a gente precisa, na verdade, fazer o melhor que nós podemos fazer. Não tem outro caminho, né? É o caminho do conhecimento. É o caminho do que eu, Fernando, você, eu posso fazer para me melhorar como pessoa. Só cada um de nós é que podemos fazer isso. Pedindo ajuda ao nosso anjo de guarda, aos espíritos bons, participando de trabalhos edificantes, indo para a nossa casa e refletindo com as palavras das palestras que nós participamos. Tudo isso vai nos ajudar nesse entendimento, num livro que você vai ler, num capítulo desse que você vai estudar e vai refletir por tudo. Sabemos o quanto ainda precisamos melhorar cada um de nós. Isso é muito trabalho. Nós precisamos melhorar muito, né? Nós ainda julgamos, nós ainda somos orgulhosos, né? Nós ainda somos pessoas que às vezes se chateia com coisas pequenas. E aqui está dizendo que você não vai levar nada. Está dizendo que você vai levar o conhecimento que você tem. E às vezes a gente quer ser o poder, né? Tem que ter poder demais sobre o outro, quer mandar demais. E a gente precisa aprender quanto a nossa caminhada é difícil e a gente não pode estar se apegando a esse tipo de coisa. E muito pelo contrário, é saber lidar com irmãos, é entender melhor, né, as coisas da vida. Mas é um desafio para cada um de nós, e o desafio está nas nossas mãos, né? E precisamos fazer isso. Porque a morte vai ser normal, né? Uma consequência para cada um de nós. E no dia que chegar, nós temos que estar preparados para esse dia. Ninguém quer, mas é o caminho, né? O caminho de cada um de nós. Eu agradeço, meus irmãos, a vocês, agradeço a oportunidade de estar estudando, de estar lendo esses capítulos. Claro que primeiro sou eu que sou beneficiado, né? Mas que Jesus continue nos iluminando cada um de nós, nos abençoando, nos guiando, nos fazendo pessoas melhores. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que precisamos ter essa fé raciocinada, precisamos ter esse conhecimento da palavra, que possamos a cada dia colocar em prática para nosso crescimento e o crescimento de nossos irmãos. Que Jesus, na sua misericórdia, nos ilumine, nos dê força para suportar as dificuldades e as vicissitudes da vida. É assim que nós crescemos. Sendo assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço a equipe espiritual da nossa casa, Fabiano de Cristo, mentor da nossa casa de oração de trabalho,
Jesus, nosso irmão maior, por essa oportunidade. Que a paz e o amor de Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, para todos. Assim seja.